noite. Estamos começando mais um programa Fé com Você. E eu já vou dar boa noite aqui aos nossos internautas assíduos. Boa noite, Fábio. Boa noite, Bruno. Bruno, não vai lavar o rosto agora, não. Espera mais um minutinho. Boa noite, Canavaro, Iti. Boa noite, Ricardo Rezende, Xanadu e Bader. Boa noite, sejam bem-vindos. Não, é Xandola, perdão, Xandola. E o visitante JPT G27. Boa noite, vamos ter mais um programa aqui, A Fé com Você. Boa noite, Paulo. Boa noite, Graça. Boa noite a todos que estão já no chat. O pessoal do Switch está animado hoje, hein? Mr. Wolf, a Karen também está animada aí no Switch, hein? Bom, então, nós estamos aqui com o nosso convidado. Nós já vamos apresentá-lo, né, Graça? Sim. Então, o nosso convidado está aqui do meu lado. Eu tenho hoje aqui a presença do Dr. Leandro Heck Gêmeo, que está aqui hoje com a gente. Ele que é taoísta e doutor em medicina oriental pela WFAS. Aliás, depois eu vou pedir para ele me explicar o que é isso, porque eu não vou nem me ater a pronunciar a sigla, porque eu até anotei aqui, mas eu não vou nem me ater a pronunciar essa sigla. Eu sei que é uma sigla que envolve a acupuntura. Isso, e medicina oriental, né? E medicina oriental. Isso, o WFS é a World Federation of Acupuncture and Motion Boston Society, né? É a única entidade mundial reconhecida pela Organização Mundial de Saúde a nível de acupuntura. Olha só. É uma entidade muito forte, está em diversos países, reconhecendo e fortalecendo. Existe a prova de doutor em acupuntura para essa entidade. É uma entidade bem forte, né? Maravilha. E você também é taoísta. Acho que seria até interessante explicar um pouco para o nosso internauta, porque nós temos aí o tema de hoje, que daqui a pouco a gente vai chegar lá, mas existem termos ou conceitos que não são, pelo menos para mim, não são conhecidos. E eu acredito também que para o nosso público que está lá acompanhando a gente, o nosso internauta, também não seja. Taoísta é de Tao? Isso, vem de Tao, né? De Lao Tse, o taoísmo. Então, Tao é o quê? Tao é, vamos dizer que é o todo, o universo, né? Então, o taoísmo foram os grandes cientistas do passado, que descobriram todas as teorias da medicina oriental, da sexualidade taoísta. Porque quando a gente fala em medicina oriental, o pessoal pensa que é acupuntura. Mas medicina oriental não é isso. Medicina oriental, vamos pôr um grande tronco escrito medicina oriental ou medicina taoísta e diversos galhos que estão lá. Acupuntura, mocha-bustão, fitoterapia, a própria sexualidade, né, que vem da alquimia sexual taoísta, a dietoterapia. Então existem diversas especialidades nesse meio, né? Então foi dos taoístas que surgiram todos esses conceitos. Olha só, olha só. Como eu sempre falo, né, Graça? A Fé com Você trabalha essencialmente com cultura, né? E hoje vocês estão tendo acesso aí à cultura oriental, né? Que para nós é um privilégio estar falando sobre isso, porque existem muitos saberes. E não é só os saberes do Ocidente que nós temos que considerar, né? Afinal de contas, até esses saberes que nós estamos falando aqui, você comentou, por exemplo, a acupuntura, né? É algo que está extremamente fortalecido aqui no Ocidente agora, né? Cada dia mais. Cada não dia só a mais. acupuntura, né? Nós estamos entrando numa era que as pessoas estão se reconectando com a natureza, né? Então você percebe a busca de novo, defendendo a mãe terra das pessoas. Você vê que a cultura está mudando, está entrando em contato de novo com o que o oriental chamava de Yuan Shen. Yuan Shen, Shen para o oriental é o espírito, né? Yuan é ancestral. Só que ele adormece na gente a partir dos 7 anos. Por quê? Por causa da influência que a sociedade vai colocando na gente, nós vamos perdendo esse contato com a própria natureza. E você percebe que com essa entrada, essa energia que está virando uma nova era, o pessoal está começando a se reconectar com a natureza de novo. Então está mudando um pouco. Mais buscas pelas terapias alternativas, não só a acupuntura, como diversas áreas, né? Olha aí. E você que está nos acompanhando aí, Graça, daqui a pouco eu passo a palavra para você, só para deixar claro que o tema de hoje é Tantra. Nós falávamos na semana passada sobre o beijo, e hoje nós estamos falando na semana sobre o Tantra. O que tem a ver uma coisa com a outra, né? Pois é, você vai descobrir aí, pelo pouco que eu pesquisei a respeito do Tantra. A nossa intenção é de estar falando do Tantra sob a perspectiva da sexualidade, mas aí você, como especialista no assunto, vai estar dando para nós aí a diretriz de como que a gente vai trabalhar o tema aqui nessa noite.
Graça, como é que tá o chat aí? Deixa eu já falar aqui, boa noite. O Wilson Rodrigues, está dando aqui boa noite ao doutor. Tá, Boa noite, Wilson. Boa noite aí. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Por enquanto não, mas daqui a pouco começam a vir as perguntas. Bom, então eu acredito que a primeira pergunta, Leandro, que nós vamos fazer então para você, é o que é o Tantra. Já que a gente vai falar de Tantra, gostaria que você definisse em linhas gerais o que é o Tantra. O Tantra ele vem da cultura indiana, né? Então ele não se resume só à sexualidade, ele se resume a diversas filosofias, a diversas culturas relacionadas a você se reconectar mesmo com o universo, com o seu eu superior. Então existem diversos caminhos. Nós vamos estar tratando da linha mais da sexualidade. E a minha linha, ela vem da linha chinesa, que pelos indianos eles chamam de Tinatar Tantra. Tinatar, né? Tar estilo. Tantra estilo chinês, vamos dizer, que vem da alquimia taoísta. Então são locais diferentes com culturas muito parecidas. Então, vamos dizer, na Índia existe a cultura da medicina ayurvédica, na China tem a cultura da medicina chinesa. Conceitos poucos diferentes assim, mas que levam para o mesmo objetivo. Então a medicina chinesa trabalha com canais de energia, a medicina ayurveda também. Só que com outros nomes e números diferentes. Então, vamos dizer, eles chamam de nadis, né, que são os meridianos. Para a medicina da linha indiana, são 72 mil nadis, canais de energia. Que na chinesa já são bem menos. Mas esses 72 mil se resumem em 3 principais, que é Ida, Sushuma e Pingala, né, que estão na parte posterior do corpo. E na medicina oriental já trabalha com os 12 principais, vamos dizer. Mas são caminhos diferentes que levam para um mesmo objetivo. Então, 2 culturas, que aí entra aquele negócio, né? Como que nasce 2 medicinas iguais, em lugares diferentes, alguns nomes diferentes. Mesma coisa quando inventaram o avião. O avião, na mesma época, um inventando na França e os irmãos Wright nos Estados Unidos. Perfeito. Então, por quê? Porque as informações estão todas aqui. Todas e no quando universo. você está conectado com o universo, elas entram e você capta, né? E aí você produz. Porque o homem é interessante. Nós vemos no mundo que a gente chama de mundo do Yin Yang. E dentro desse mundo, por fora desse mundo Yang, tem o mundo do Taiji. Taiji é o mundo infinito, Yin Yang é o mundo finito. Então as energias estão vibrando nesses 2 mundos, né? O mundo do Taiji significa mundo das energias, tal, e nós estamos no mundo das imagens. A gente pensa que isso aqui tudo é sólido, mas tudo que nós estamos vendo é formado de quê? De átomos. Átomo já não é mais considerado matéria. Agora, como que a gente pode falar que isso aqui é energia se eu consigo pôr um copo de água em cima? Mas a física quântica comprova que coloca. Né? Então, resumindo isso tudo, quero dizer o quê? O homem ele tem o poder de o que ele constrói na mente, que é uma energia metafísica aqui na mente, ele construiu um carro na mente e transformou aquilo em matéria. Né? Ele construiu na mente um edifício e conseguiu transformar aquilo em matéria. Então esse é o objetivo, as informações estão aqui. E nós, como estamos nesse mundo, nós conseguimos criar qualquer coisa. Né? Mas o Tantra é isso, o Tantra são vários segmentos, não significa só sexualidade. A minha linha mesmo vem da linha chinesa, que é onde eu vou estar entrando mais a fundo na fundamentação. Né? Já vou fazer algumas perguntas aqui que estão surgindo no chat. A primeira pergunta... Nossa, o chat começou a rolar de novo aqui a página. Deixa eu tentar desligar. A primeira pergunta vem do Ricardo Rezende. Você acha que a volta à conexão com a natureza é modismo ou é um alinhamento cósmico? Tudo que nós vemos aqui são consciências. Uma pessoa falou uma coisa muito interessante, um termo que eu sempre uso, né? São consciências do homem. Então, vamos dizer, existem as pessoas que estão no modismo, existem as pessoas que realmente estão ligadas. Então não existe nada absoluto. Né? Tem as pessoas que realmente estão conectadas, estão em busca, e existem as pessoas que vêm por modismo, como é em tudo. Então não pode falar é modismo. Pode ser modismo para muitos, mas podem ter muitos que estão realmente em conexão. Tá, e aí deixa eu dar boa noite aqui pro Bruno Sena, que entra no Linha Direta.
Bruno Senna pergunta várias vezes como isso funciona realmente, como isso funciona realmente. E nós vamos chegar aí, né? Nós vamos ainda responder essa questão. Deixa eu colocar mais algumas perguntas. Tá aqui. Ricardo Rezende. Está perguntando se eu estou vendo as perguntas dele. Ricardo, eu já fiz uma pergunta sua. Vou tentar fazer a próxima aqui. Você falou em eu superior. Essa expressão é uma representação divina de Deus ou algo interno? Tá, o eu interior, quando a gente fala, é assim, lembra quando eu falei dos 3 canais? Ida, Sushuma e Pingala? É que o legal é passar uma imagem para entender isso, né? Quando esse eu superior é o quê? Você saber que você é o tudo. Né? Então está tudo interligado. Tudo está interligado, só que nós perdemos essa noção disso. Então quando você tem consciência disso, que tudo está interligado, existe uma interdependência em tudo, desde uma energia, vamos dizer, existe uma energia galáctica. Existe a nossa galáxia. Essa energia nutre toda a rotação dessa galáxia, que demora 25 mil anos, 25 mil não sei quantos anos, essa rotação em torno da luz. Nós estamos entrando num período de entrada na manhã galáctica, vamos dizer. Só que essa energia nutre essa rotação. Essa energia nutre o nosso Sol. Nosso Sol nutre a energia do nosso planeta. Que energia é essa? O que o planeta dá pra gente? O alimento e o oxigênio. O alimento e o oxigênio que nós comemos vai nutrir todas as células que estão no nosso corpo. E as células, dentro das células, ainda tem as moléculas de átomo e etc. Então você vê que existe uma interconexão de tudo. O que é esse eu superior? O eu superior é o todo. Você tem que ter noção, consciência de que tudo é uma coisa só. Né? Não é um Deus, porque todos nós fazemos parte de um Deus, vamos dizer, quem chama de Deus. Né? Ou quem chama de energia, uma energia superior. Então, nós somos parte disso. Então, isso é se reconectar, é você abrir os canais e conseguir buscar lá em cima e acessar os seus registros akáshicos, vamos dizer. Porque você pode acessar. Você pode acessar tanto informações que estão dentro do seu corpo, nas suas células, como tem as memórias celulares, tudo, como você pode acessar as informações que estão nos seus corpos mais sutis, como você pode entrar em conexão e absorver todas essas informações que estão flutuando aí no cosmos. Porque tudo é uma coisa só tem que ter consciência disso. Eu vou fazer uma pergunta aqui. O Wilson Rodrigues coloca: doutor, alguma relação a energia bioquântica ou física quântica nessa relação que você está colocando? A física quântica hoje comprova, né, que tudo é energia e que nós estamos no mundo das imagens. Né? Se a gente pegar uma moléculazinha de átomo, você vai perceber que, vamos dizer, do núcleo já não é considerado já é considerado energia, não é mais matéria. Mas vamos pôr, a maior parte de matéria de uma molécula de átomo seria o próton, não é isso? Em volta dele estão circulando os elétrons. Sabe qual que é a distância de um elétron a um próton? Se jogar no macrocosmo, é como se fosse a distância do planeta Terra à Lua. Então são não sei quantos milhões de quilômetros, 80 e tantos milhões de quilômetros. Nosso corpo é formado disso. É formado totalmente de vazio. Então a física quântica hoje, ela vem comprovar as teorias que os orientais já falavam há muitos anos. Porque eles trabalham no nosso campo energético, né? Eles trabalham o corpo físico através da energia, inserção de agulha, não só inserção de agulha, porque eles falam, né, que a melhor medicina que existe é manter a mente no estado de Wu Wei ou de Wushu. O que é isso? É manter a mente vazia. Porque a nossa mente é que tem todo o poder. Então, vamos dizer, vamos por exemplo de acupuntura, tá? Quando eu vou inserir uma agulha, mas antes de eu falar disso, ele também falava outra coisa. A medicina oriental pode tratar qualquer doença, mas nem todo paciente pode ser curado. Para entrar exatamente na mente. Se eu vou tratar ele, seja com acupuntura, seja com essa água que eu acabei de benzer para ele, seja com Qigong, que é emanação de energia, seja com Reiki, seja o que for, se eu acredito, mas ele não acredita, ele tem 30% de chance de melhora. Agora, se ele acredita e eu faço, mas não acredito que aquilo realmente funciona, também 30%. Agora, quando ele acredita e eu acredito, você só potencializa. Aí você tem 100%. Porque a maior farmácia do mundo está na mente humana. Entendeu? Então, esse é o detalhe.
Os médicos deveriam incentivar o efeito placebo e não ficar criticando. Tá? Então, pegar um remédio, existem várias pesquisas, suplemento de tudo que mostra farinha nesse, não sei o que nesse, a pessoa tomando farinha e não melhorou nada, e o suplemento também nem sabe que está tomando farinha ou nada. Então você vê que é tudo a mente que faz. Né? Só tem que aprender a utilizar. Tem uma outra pergunta aqui do Ricardo. O xamanismo fala também de um eu superior. Existe algum paralelo entre o Tantra chinês e o xamanismo? Existe, porque se for ver, isso aí tudo é xamanismo, né? Vamos pôr que o xamanismo é a base de tudo, porque naquela época eram xamãs também. Então o conhecimento antigo se você for comparar o xamanismo, toda a cultura dele, também fala de energia, também faz a sua ligação, existem os seus rituais de ayahuasca, de zarabatana, de cambô, para você entrar em estados alterados de consciência. Você vê que os citoterápicos que o xamanismo utiliza, é tudo cultura antiga, que é como a medicina xamânica que existe também, a medicina ayurveda, a medicina taoísta, e tudo isso não deixa de ser a mesma coisa, porque é o que eu falei, está tudo no universo. Nomes diferentes, mas para as mesmas coisas. para os mesmos objetivos finais, né? Entendi. Mas é tudo a mesma coisa, xamanismo, taoísmo, não existe nada melhor. Existe aquilo que você se sente bem, né? Eu gosto dessa cultura, cultura parece que me responde o que eu quero saber, né? Só que não significa que nenhuma cultura é dona da verdade, que é o que eu falei, são tudo conceitos humanos, né? Conceitos do homem. Agora nós vamos saber se isso tudo é verdade quando você for embora. Aí você vai saber ou nem vai saber também. Bom, eu até acredito que pela ligação que a gente quer trazer, né, ou pelo menos pelo caminho que a gente quer seguir com o Tantra, eu gostaria de fazer uma pergunta para você que trabalha com isso, não só com isso, mas também trabalha com isso. Aqui no Ocidente há uma confusão muito grande, né, entre Tantra, sexo tântrico, o Tantra voltado para o sexo, né? Então, eu estou até pensando para o nosso web espectador que está sempre nos acompanhando, nosso internauta, ele sabe do que eu estou falando, né? Há uma confusão muito grande entre sexualidade e sexo, e com o Tantra acho que também acontece a mesma coisa. Acreditam que o Tantra ele está associado ao sexo, né? Como uma forma de prolongar a relação sexual, como uma forma de melhorar a performance sexual, ou seja, ter orgasmos mais intensos, mais demorados, enfim, né? Manter o corpo excitado por mais tempo. Não estou querendo dizer que isso também não aconteça, eu quero até que você explique melhor, porque você é especialista nisso. Mas no Oriente também é assim, o Tantra ele tem esse viés, tem esse erro de associá-lo ao sexo? Aqui, quando a gente fala hoje em Tantra, você vê anúncios sobre massagem tântrica, está totalmente prostituído. Né? Por quê? Porque o pessoal põe propaganda em jornal com massagem tântrica e você liga e vai ver o que é, não é uma casa de programa. Né? Então o Tantra é muito mais do que isso, como a alquimia sexual taoísta é muito mais do que isso. Né? O objetivo é o quê? Existem diversos caminhos para te levar a uma conexão. Okay? Você quer uma conexão com o tal, com o seu eu superior de novo. Então você pode atingir essa conexão através de meditação, você pode atingir essa conexão através da sexualidade, você pode atingir essa conexão através de umbanda, você pode... No que você quiser, você pode atingir essa conexão. E a sexualidade tântrica, quando a gente fala da sexualidade tântrica ou da alquimia sexual taoísta, ela tem o seu objetivo. Não é só o sexo, sim, só a potencialização. Existe sim uma potencialização orgástica fantástica. Certo. Porque quando a gente começa a estudar, nós temos uma outra cultura. Hoje você vê moleque aí de 15 anos, vai para as danceterias com Viagra no bolso. Com êxtase. Então, é doping. Ele precisa se dopar para se ter uma liberar, performance. Né? Só que, ele usando... Eu falo porque eu sou mestre em artes marciais e tenho muitos alunos, né? Então, tinha aluno que precisava saía com as pílulas, 20 anos de idade, com Viagra no bolso. Aí ele vai... o corpo vai necessitando daquilo, porque o corpo ele é inteligente.
O corpo, quando você dá um anabolizante, alguma coisa, fala, já que eu estou tomando de fora, por que eu vou produzir? Então ele vai se tornando preguiçoso, né? Em diversas formas. Não só o anabolizante, como com o próprio Viagra, como qualquer outra coisa. E aí ele se torna dependente daquilo, até que uma hora que ele não vai mais fazer efeito. Aí ele vai precisar de uma coisa mais forte. Então existe todo um método natural de você potencializar, que é através das práticas, mas não é esse o objetivo. O objetivo do ocidental sim é esse, porque nós estamos é uma outra cultura, né? O objetivo da cultura já não é essa, é você, através da polaridade yin yang, o homem e a mulher, você polariza os dois para você conseguir uma conexão mesmo, entendeu? É uma meditação, vamos dizer. Não é só o sexo em si, né? Mas vai muito a fundo. Aí aos pouquinhos eu vou falando sobre o gráfico, até de pico orgástico, como que funciona, todos esses detalhes, né? Como que você controla, quais os elementos que estão relacionados à própria massagem, que existem alguns elementos, mas são objetivos diferentes, mas está prostituído. Hoje o pessoal nem sabe o que é tantra, nem sabe o que é alquimia sexual taoísta, e todo lugar tem tantra. Se você pegar um jornal, você vai ver anúncio de tantra para todo lado. Só que você liga como que é, massagem com finalização. O que é essa finalização? Finalização é isso, isso e isso, né? É o algo a mais, né? Mas não é nada disso. Enquanto que uma simples massagem pode te levar a um estágio de prazer e de busca que o sexo não te leva, se você usar os elementos corretos da massagem. A massagem te leva a um estado que só quem experimentou sabe. Né? Principalmente essa massagem com esse foco, que é o que você está falando. E né? com o fundamento. Dessa não reconexão, é só... né? Uhum. Essa reconexão com esses estados mais avançados, de consciência, de tudo. Porque é uma troca. É que aqui o homem ele vê a mulher como um objeto. Uma que ele nem conhece a estrutura anatômica da mulher. Primeiro. Então, por isso que existe um alto grau de frustração sexual das mulheres. Por quê? Porque ele não conhece a estrutura dela. Não sabe que um é yang e um é yin. O que é isso? Vamos dizer que nós temos 2 copos de água, tá? 2 copos iguais. Vamos pegar aqui 2 copos. Um copo cheio até a boca e um copo até a metade. No fogão, mesma temperatura, aquecendo os 2 copos. Qual copo que vai esquentar primeiro? O que tem menos água ou o que tem mais água? Então quem que é o homem e quem que é a mulher? O homem é o copo que tem pouca água, porque a mulher encostou no homem, ele está pronto. Então por ele estar pronto, ele pensa que ela está pronta para penetração. Então ele não sabe nem ajustar as temperaturas, tem que ajustar a temperatura para penetrar no tempo certo. E às vezes, se você só nas preliminares, só na massagem, ou na massagem já, se for para falar em orgasmo, só na massagem já vai ter orgasmo. No sexo oral mais uns 3, 4. E quando entrar a penetração, mais. Então, só que tem que entender o sistema. Entender que são tempos diferentes, né? Não é o mesmo tempo, é outra estrutura. Como tocar? O homem é yang, ele toca na mulher. Eu vou brincar aqui, tá? Mas eu gosto. Quando ele vai fazer um carinho no brinquedinho da mulher, na frutinha, por ele ser yang e ele é agressivo sem perceber, ele toca com aquela potência, né? E a mulher começa a mexer e ele pensa, ela está gostando, está rebolando, e no fim ele está machucando e ela está fugindo. Né? Por quê? Não sabe que é sutil, não conhece a estrutura. Né? Lógico que existe um princípio de individualidade, mas não sabe nem ler o corpo, porque o corpo mostra tudo. Né? Então, são detalhes bons que devia aprender desde a infância. Só que o que acontece? As crenças, religião principalmente, não metendo pau, tem que ter uma religião, mas existem muitas crenças. Aqui o sexo é uma coisa do pecado. Então, por isso que hoje, qual que é o maior índice de câncer em mulheres? Está onde? Em câncer de mama e útero. Tá, relacionado ao quê? Sexualidade. Somatização. Pôs na cabeça dela que sexo é coisa errada, sexo é coisa... Quando ela faz, ela fica com um sentimento de culpa e vai machucar exatamente isso. E no homem, onde que é o maior índice de câncer? Próstata, relacionado também à sexualidade. Apronta-se culpa sem perceber e está lá plantada a somatização. Então, só que não é. O sexo, pela filosofia oriental, é uma coisa sagrada, porque é a única energia que produz uma vida. Então eles dizem, né, quando o Jin e o Jin Shui se unem, gera
a casa do espírito. Dinhe seria o líquido do homem, de enxuer o sangue da mulher. Quando os dois se juntam, gera a casa para morar um espírito. Então é uma coisa sagrada, não é uma coisa de brincadeira. Né? Então, hoje está prostituído, porque não sabem fundamentos. Porque quando entender isso, qual que é o real objetivo, vai ver que o pessoal nem sabe o que é sexo. Porque, outra coisa, é que eu vou me empolgando. Qual que é a nossa escola de sexo aqui? Vamos lembrar quando a gente era moleque. Não, filme pornográfico. Filme pornográfico, é verdade. Que é Deixa fora eu da aprender. realidade, né? Só que é um sexo hollywoodiano. O que é um sexo hollywoodiano? A mulher vai fazer um sexo oral, tá lá, vou fazer pra vocês verem. Langue, tudo bonitinho, assim, né? Só que tá fazendo também tudo errado, porque a estrutura do homem é yang, precisa de pressão forte. Só que ela é yin, ela conhece o corpo dela. Então um não conhece o outro. A nossa escola é tudo errada. Quando você vê um filme, é aquela agressividade e tudo, não é? Então, é um outro conceito, né? Vou aqui para umas perguntas. Vamos lá. O Bruno coloca: e quando ocorre uma energia entre pessoas do mesmo sexo? Para vocês, como vocês veem isso? Eu vejo com naturalidade. Cada um faz do seu corpo o que acha que tem que fazer. Se a pessoa nasceu, é o livre-arbítrio, não é? É lógico que, assim, pela fundamentação, é duas polaridades yang. Né? O yang com yang vai gerar destruição, vamos dizer. Mas, isso teoricamente. Se o cara nasceu e gosta, tem atração pelo mesmo sexo, o importante é o quê? Ele ser feliz. Porque para você estar com saúde, o princípio básico é felicidade. Não adianta nada eu gostar de homem e estar triste porque estou com mulher. Se eu gostar de homem, eu vou lá e vou sair com homem. Porque ao menos eu vou estar feliz e que se dane a sociedade. A questão é que é o que eu falei desde o começo. É a influência da sociedade. Né? A gente vive em função da sociedade, não vive mais em função do seu desejo. As regras que são impostas aqui, elas são relacionadas ao que a sociedade impôs. Porque ninguém sabe o que é verdade. Né? A gente tem que seguir o nosso desejo. Gente, nós vamos agora para os comerciais, já voltamos já com a pauta e respondendo diversas outras questões que estão aqui no chat. Até já estamos de volta. Olá, estamos de volta aqui. Aliás, tem várias perguntas aqui no chat, a gente vai tentar fazer algumas perguntas. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta sobre o oceano aqui, só para responder. Olha, Ricardo Rezende, tem um estudo de um físico japonês que mostra que a humanidade poderia despoluir todos os oceanos só com o poder do pensamento. Isso é realmente possível? Bom, aí vai do conceito de cada um. Eu acredito que é possível. Por quê? Porque tudo que o homem construiu na mente até hoje, ele consegue transformar em realidade. Então a nossa mente realmente tem poder. É que está o quê? Está adormecido como utilizar isso, né? Se você treinar, acreditar, primeiro tem que acreditar. Né? Tudo é possível. Eu queria fazer a demonstração, mas não teve a possibilidade. Eu ia mostrar algumas técnicas de energia. Que é o quê? Eu usando força, vamos dizer, eu estou com força muscular aqui, né? Dobra meu braço com as duas mãos. Eu vou pôr força ocidental, que a gente aprende na musculação, né? Põe força, você vai dobrar. Com a força, pode dobrar. Com força, ele dobra o meu braço. Porque são dois braços contra um, podia ser até duas pessoas. Agora eu vou jogar energia para cá. Dobra o meu braço. E vocês vão perceber que meu braço está relaxado, ó, não vou fazer força nenhuma. Tá? Pode fazer força, pode se pendurar. E olha como ele está solto. Se ele não tivesse solto, eu não conseguiria mexer a mão. Olha como está tudo relaxado. E isso é energia. Eu ia fazer o quê? Que eu não trouxe um lápis. Eu pego uma folha de papel e corto esse lápis no meio com o papel, que eu faço a energia sair do corpo e cortar o papel. Então, o que é isso? Por quê? Porque eu acredito. Se você acreditar, é lógico que na primeira vez você não vai conseguir. Eu, quando eu treinei isso, foi 3 meses treinando para conseguir, mas eu acreditei que ia conseguir. Tem vídeo no YouTube eu fazendo 2 barras de ferro, entorto 8 aqui. 2 barras de ferro de construção, entortando no pescoço, quebrando guia de rua na barriga. Isso é tudo energia. Então, isso é impossível? Não é. Só que não é impossível a partir do momento que você viu alguém fazer. Ou se ele faz, eu também faço. Então, se a pessoa acredita que vai despoluir o oceano,
e todos acreditarem, é uma força enorme. Então, eu acredito, mas é conceito meu. E ninguém é obrigado a seguir as minhas loucuras, né? Eu vou falar boa noite aqui para Solange. A Solange entrou no chat agora. Boa noite, viu, Solange? E tem algumas perguntas. O Wilson pergunta: infravermelho longo, vidroterapia, termoterapia pode ajudar no processo do Tantra de alguma forma? Desconheço, assim, nessas as técnicas. Porque vamos dar um foco agora à parte do Tantra ou da alquimia sexual taoísta relacionado à sexualidade. Eu não sei sobre essa pergunta, tá? O que poderia potencializar ou não. Porque quando a gente fala a nível de sexualidade, é o que eu falei do copinho de água, né? Primeiro, só pra gente entrar nessa parte, porque eu acho que a maior dúvida do pessoal é o que é isso relacionado ao sexo. O que o Tantra ou a alquimia sexual pode fazer? Quais são Né? os O que benefícios, muda? né? Quais os benefícios? Então, a linha taoísta, ela vê, como eu falei, a linha taoísta ela já vem da linha terapêutica. Né? Então, eles visam o sexo como saúde e também para alcançar esses níveis superiores de consciência, assim como o Tantra também, que está mais ligado à espiritualidade. A massagem ela tem 4 elementos principais, por isso ela se torna terapêutica. Tem várias linhas, tem a linha de 4 elementos, a linha de 5 elementos, a linha dos 8 trigramas. Tá? Os 4 elementos nós vamos usar o quê? Fogo, terra, água e ar, que estão dentro da alquimia. Tá? Então, quando a gente fala em Tantra ou de massagem alquímica, os taoístas antigos eles escreviam muito em metáforas. Né? Então você tem que interpretar os termos alquímicos deles, as escrituras alquímicas. Então eles falam massagem do elemento fogo. E pronto. Se você não tem um mestre que sabe o que é o elemento fogo, você não vai nunca descobrir o que é isso. Só que quando a gente entende, o elemento fogo, ele está dividido em 4 partes. O elemento fogo ele tem fogo do fogo, terra do fogo, água do fogo e ar do fogo. Então já mudou, já não é mais um elemento, se transformou em 4. Esse é o elemento da massagem. Agora, o que significa fogo do fogo? Fogo do fogo significa o libido. Então, aí entra a fundamentação terapêutica também. Fogo do fogo, toque do fogo são toques sutis, que vai trazer para a pele a energia. Tá? Eu toco de maneira sutil e eu estimulo a pele e começa o corpo a vibrar. Tá? Ele vibra. Então estou estimulando o libido. Se eu estou estimulando o libido, se uma pessoa que está com falta de libido, que elemento ele precisa numa massagem? Fogo. Só resumindo, né? Certo, claro. Elemento terra. O elemento terra está ligado ao movimento. Então, quando eu despertei o libido para a pele, eu entro com um toque pesado que essa energia vai entrar dentro do corpo. Então, eu boto essa energia em movimento. Se a pessoa não tem energia, não se movimenta, não tem vontade de fazer sexo ou não tem vontade para a vida, porque quando você está sem energia, você está sem energia para a vida, sem energia para a vida, está sem energia para tudo. nada. Então, eu tenho que unir os 2 elementos ou dar ênfase ao elemento terra da massagem, que é despertar a movimentação. O elemento água da massagem está relacionado à organização. Então, o que é uma organização, uma estratégia? Uma pessoa que tem uma ejaculação precoce, que já existem pesquisas que mostram 70% dos homens. Não é? 2 minutos ejaculam. Sendo que a mulher, para ter um orgasmo, ela necessita, dependendo, não é uma regra geral, assim como para o homem também não, ela necessita de 10, 15 a 20 minutos para conseguir chegar no orgasmo. Se ele ejacula em 2, por isso que a maioria tem a frustração. Né? Então, o elemento água está relacionado à organização. A pessoa vai aprender a se reorganizar. Em termos de tempo? Em termos de controle. Como Certo, controlar. controle. Quando eu tenho que parar e como eu vou achar o tempo que eu vou parar e ela vai demorar para voltar. Então, você vai... A técnica da massagem vai fazer com que ele aprenda a se controlar. Né? E nesse controle é onde a gente mantém, tanto na massagem como na relação sexual, a pessoa no pico pré-orgástico. O que é pré-orgástico? De 90% a 99%. Devia ter se eu tivesse um gráfico, eu ia entender. Está aqui 100% e uma linha de tempo. A linha excitatória está subindo, chegou a 90%, eu vou trabalhar o elemento água, onde ele está
para chegar no orgasmo e você não deixa chegar. E sobe e desce. Platô, né? Isso. Mantém ela assim, ó. 90, 99, 90, 99. Vai indo. E você mantém a pessoa o maior tempo possível. Que aí entra o tempo do prazer. O tempo é aumentar o tempo orgásmico. Só que tem um termo errado, não é o tempo do orgasmo, porque o orgasmo é a cristalização. Perfeito. É o tempo pré-orgásmico. Que muitos confundem. Exato. Né? Quando chegou a 100%, cristalizou. Exato. Só que aí, esse já é o elemento ar, que chama cristalização. E a cristalização é cristalizar mais de um orgasmo até. Só que, pela linha taoísta, assim como pela linha tântrica, a cristalização eles chamam de orgasmo seco. Né? Então eu tenho orgasmo, eu trabalho com isso. Eu fiquei 8 anos sem ejacular. Aí minha mulher quis ter mais um filho, eu só soltei para procriação e já estou mais 5 de novo sem. 13 anos assim. Tudo bem que é meio radical, não precisaria ficar 8 anos sem, eu poderia ejacular cada um mês. Né? Mas eu me sinto tão bem assim que eu não faço questão. E outra, o orgasmo sem ejaculação é 100 vezes mais forte do que o ejaculatório. Então quando você entende, sente no corpo, você não quer mais saber de desperdiçar o líquido. E como tem um princípio de saúde, e até mesmo espiritual, vamos viajar. Viajar não, é real. O espermatozoide não está dando, não lembra do Yin E com o Yin Shui que se junta? Então, quando eu estou desperdiçando espermatozoide, eu estou desperdiçando vidas, espíritos também, se for pensar mais longe no negócio. Não é? Porque são abortos. Não deixa de ser um aborto. Não é verdade? Interessante a forma de entender. Eu não tinha pensado nisso. Interessante. Não é? Porque ele está ali para fecundar. Então, é uma vida já. Já é uma luta para fecundar um óvulo. Então, você utiliza o melhor do seu corpo, é absorvido o melhor de todo o seu corpo para fecundar aquele óvulo, para criar uma casa para um espírito, gera um espírito. Então essa cristalização sem a ejaculação também está relacionado a não desperdiçar o Yin-Ye, o Jing. O que é o Jing para a medicina oriental? É a nossa essência. Então quando nós nascemos, que o papai e a mamãe teve a relação sexual e nasceu a vida, nós recebemos assim, um copo desse aqui cheio de água. Isso chama Jing. Quando esse copo se esgota, a gente morre. Tá? Então toda a cultura oriental está em quê? Em preservar o Jing, utilizar o menos possível do Jing. Porque todo mundo fala de energia, mas você sabe o que é energia? Eu vou explicar o que é energia. Todo mundo está contente de falar que é energia, mas não é. Energia tem como que ela funciona. Nós temos a energia Yang do céu e a energia Yin da terra. A energia Yang do céu é o oxigênio, a luz solar, a energia galáctica e tal. Mas vamos pôr o principal, o oxigênio. A energia da terra é o alimento e a água. O alimento entra pela boca, o estômago faz a quebra, o intestino absorve, o intestino grosso absorve mais um pouquinho e o menos útil lá que sobrou vai embora nas fezes, não é? Isso é o que a fisiologia ocidental ensina. Mas como a fisiologia oriental trabalha com energia, eles vão um pouquinho mais longe. Até a parte física, onde se vê, é igual. Só que quando ele chegou no estômago, intestino grosso, intestino delgado, já começa uma absorção. Essa absorção, sabe para onde que vai? Do que não se vê? Vai para o baço. O baço transforma isso em vapor. Esse vapor vai para o pulmão. O pulmão vai receber o oxigênio que vai fazer a fusão das duas energias. Vapor do alimento com o oxigênio. Juntou as duas. Se eu me alimento bem e respiro bem, eu preciso de um pouquinho só de Jing. Então veio um pouquinho de Jing para fazer a fusão das três energias e criou o Zen-Ki, o Ki verdadeiro, a energia verdadeira, que vai para o coração e pelos vasos sanguíneos nutrir todo o corpo. Isso é energia. Agora, quando eu não me alimento bem, vai vir mais Jing, porque não veio do alimento suficiente. Então eu uso mais Jing do meu copinho. Então eu estou o quê? Diminuindo meu tempo de vida. Só que o Jing também está relacionado não só com alimento e oxigênio, está relacionado com o espermatozoide. Então o homem ejacular, ele está falando como eles falam, mas é extremo. A cada ejaculação é um ano de vida perdido. Tá? Isso é o extremo, é uma metáfora. Mas significa que eu estou desperdiçando o meu Jing. Então o que ele faz? Eles aprendem a alimentação, a respirar por causa da meditação e das práticas de exercício. Você vê que é tudo um conjunto? É um conjunto. Lembra do grande tronco? Olha ele entrando em ação. E aí eu não ejaculo, só por quê? Porque eu sei que quando eu ejaculo eu estou jogando Jing.
E não. E a melhor medicina não é manter a mente no estado de Wu Wei. Então, minha mente passiva por causa da meditação, uma alimentação boa, uma respiração boa e não a eliminação do meu Jing através da ejaculação. E isso vai fazer com que eu leve uma vida mais saudável. Né? Então, esse é o porquê de não ejacular. E agora vamos ver se tem sentido. O rapazinho com 15 aninhos de idade arrumou uma namorada, estava saudável, todo coradinho, bonitinho. Um mês ele descobriu a fruta, começou todo dia 3, 4, 5 vezes por dia. Como ele está no final do mês? Não está com o rostinho assim, ó? Não, é verdade ou não? É observação. Não é observação? Já observaram isso ou não? Você vê que essas medicinas antigas, elas estão relacionadas à observação. Então você vê que ele estava se alimentando bem, fazendo tudo direitinho, mas exagerou, era 5 ejaculações ou mais todo dia ali. Em um mês o moleque está acabado, não tem energia nem para andar. É Jing pra caramba indo embora. Então, se a gente parar para observar, lógico que não tem uma pesquisa científica sobre isso, né? Mas eu vejo que tem muita relação, né? Eu acredito bastante. Olha, estão pedindo para você passar depois aonde que está no YouTube o vídeo que você falou, de entortar. Ah, tá, tem lá. Escreve S-A-N de navio. Tá escrevendo? S-A-N de navio. K-A-K. K-A-K. M-U. M-U. K-W-A-N. K-W. K-W-A-N. Isso, digita isso aí que vai aparecer alguns vídeos. E um desses daí tem lá demonstração, entortando ferro aqui, tem quebrando guia de rua na barriga, as pessoas levantando o corpo com camisa de ferro, uns negócios na parte de energia. YouTube, é isso? Isso. Então digitem essa palavra no YouTube, na busca do YouTube, que vai aparecer os vídeos que o Dr. Leandro está comentando aqui. O Wilson Rodrigues coloca aqui algo que você já tinha comentado lá no começo, mas eu vou até reforçar, porque como teve pessoas que entraram depois, acho que inclusive ele, como fazer com que o Tantra, não sei se é o Tantra, cure câncer, tumores ou demais enfermidades. Você falou da questão lá no começo, se os dois quiserem, se os dois acreditarem, né? Uhum. A maior cura do mundo está na nossa mente. Então você pode se curar de um câncer com um copo de água benzido. Você acreditou, existe uma energia ali, você acreditou, você tomou e você se curou. Você pode, eu tenho muitos casos, eu tratei muito caso de câncer com medicina oriental, tá? E teve muitos sucessos e muitos que não tiveram sucesso, que é o que eu falei, a medicina oriental, ou qualquer terapia não oriental, abre isso para qualquer terapia, tá? Desde o que você quiser, pode curar qualquer doença, qualquer terapia, só que nem todo paciente pode ser curado. Para isso ter potencialização depende da pessoa acreditar. Então, às vezes ele não acredita na acupuntura, mas ele foi num centro de Umbanda, tomou um passe e foi curado. Foi a energia? Foi, mas também foi o efeito dele acreditar, da mente dele. Porque a maior farmácia do mundo está aqui. O Tantra pode curar. Faça sexo, tenha relação sexual com intenção e acreditando que aquilo vai te curar. Né? Porque nós, como estamos no mundo das imagens, as imagens para a gente têm poder. Então existe umas técnicas, isso tudo, alguma coisa que eu estou falando, eram técnicas secretas que só sabe que teve algum mestre que passou. Então, vamos dizer, a própria medicina taoísta, não vou nem na taoísta, taoísta, tem o I Ching, né, o livro, o I Ching. Lá não existem aqueles trigramas, os hexagramas, tal. Aquilo são imagens de poder. Se você for fazer acupunturista com um taoísta, e você tiver um problema de fígado, ele vai falar assim, ó, compra um quadro de um raio e põe na frente da sua cama. Ou desenhe esse trigrama aqui embaixo do seu colchão. Porque aquele símbolo tem poder. Porque nós estamos no mundo das imagens, aqui tudo tem poder. Igual o reiki. Se aplicar reiki iniciante é uma coisa. O reiki nível 2 já tem símbolos. Por que o reiki nível 2 é mais forte? Porque tem poder no símbolo. Mas quem pôs o poder no símbolo? Foi o símbolo ou foi a sua cabeça que acreditou que aquilo tem poder? Né? Então depende do terapeuta acreditar no símbolo e do paciente saber também acreditar que aquele símbolo tem poder. Aí tudo é potencializado. É o que eu falo, é incentivar o efeito placebo. Não é criticar, porque funciona, não adianta. A cura está na gente, não está no médico e ninguém. Nós só somos um veículo de mostrar o caminho é esse. Você segue se quiser. Né? Aproveitando a sua vinda aqui no programa hoje, Leandro, queria que você falasse um pouco mais para nós aí sobre os serviços, né, que você
Eu vou falar que você oferece, porque você trabalha com isso, né? Na área do Tantra, até mesmo outros serviços que você estava comentando, terapêuticos, né? Tá, nós temos o Instituto Vishnu, né? No Instituto Vishnu e no Instituto Tantra, nós trabalhamos com na parte do Tantra nós temos a massagem tântrica, massagem alquímica taoísta, existem alguns tratamentos relacionados mesmo à sexualidade, né? Então, pessoas que têm distúrbios de sexualidade, homens, mulheres que têm qualquer tipo de distúrbios, o objetivo é mostrar um caminho, né? O Instituto Vishnu também, porque são os dois juntos, né? Lá nós temos também acupuntura, tem estética, tem toda a parte de medicina oriental, massagem ayurvédica. Então, é um instituto relacionado à saúde, tanto para enfermidades normais, como para enfermidades da sexualidade, que tem muita procura hoje, porque muitas pessoas têm algum problema de sexualidade. Vocês também dão cursos que eu sei, né? Ou seja, toda essa parte também que você estava comentando aqui com a gente também é compartilhada em forma de cursos. Sim, tem curso O Caminho Sagrado da Meditação, que está em andamento, tem curso de acupuntura. Nós estamos marcando a data, agora vai começar um curso lá muito bom sobre vegetarianismo, e um curso sobre hinduísmo, porque não existe aqui material sobre hinduísmo, e vai vir o Mahadesh, um amigo meu, vai falar só sobre hinduísmo para quem quer conhecer, né? Não parte religiosa, é conhecer os conceitos, porque a gente tem que saber filtrar. Tudo que eu falei aqui são verdades minhas, não significa que todo mundo tem que aceitar. A pessoa tem que aprender a filtrar. Isso que ele falou foi, se uma coisa que eu falei foi útil, já foi bom para mim, serviu uma coisinha para aquela pessoa. A partir do momento que nós estamos abertos, um mendigo na rua, se você parar para conversar, ele tem coisa para te acrescentar. Agora, a partir do momento que você fechou, todo mundo vai te ultrapassando e você vai caindo, né? Isso é dominar o nosso ego, né? Olha, só para quem está acompanhando o programa sem entrar no chat, que a gente sabe que tem muitas pessoas que fazem isso, né, Graça? Então tem aí para você, olha, www.institutotantra.com.br, dessa forma mesmo como eu estou falando, fácil assim. E o próximo, que é um pouco mais difícil, www.institutovishnu, que é V de Vitória, I de Igreja, S de Sapo, H de Homem, N de Navio e U de União.com.br. Então, institutovishnu.com.br. Lá tem todas as informações, ou tem algumas informações, que eu até visitei o site de vocês antes, tem algumas informações a respeito dessas práticas e desses serviços que você, desses cursos também que você estava comentando, né? A parte do Tantra, nós temos a massagem, que é o que eu falei, não é só massagem, nós fazemos um trabalho integrado, tá? Então, vamos dizer, existe uma enfermidade psicológica, nós temos lá psicanalista, está relacionado ao psicológico, está relacionado a pessoa que é só para sentir a massagem, o prazer que essa massagem pode dar, não tem sexo, porque o nosso método não é sexo, é conhecer o princípio, e você, se quiser depois aprender como ter esses orgasmos sem ejaculação, como os objetivos disso tudo, tem todo esse caminho, né? É uma busca, né? Tem atendimentos para você buscar um outro conhecimento, né? Outras vivências. Tem que dar oportunidade a si mesmo de vivenciar isso. Perfeito. Bem, estamos chegando ao final aqui. O tempo já esgotou, o Ricardo estava vindo falar. E aí, se você quer deixar alguma mensagem, alguma outra... algumas considerações finais, se você quiser falar um pouco mais, a gente tem alguns segundos aí para você. De repente até se despedir das pessoas que estão acompanhando. Fique à vontade, Leandro, a palavra é sua. Legal. Então eu gostaria de convidar o pessoal para visitar o nosso site. Lá tem endereço, tem algum material, tem o nosso telefone, pode estar ligando para a gente que nós vamos informar com todo prazer. Pode visitar sem compromisso nenhum, o Instituto está aberto para quem quiser visitar e conhecer. É em São Paulo o Instituto de vocês, Isso, na Vila Mariana, 800 metros do metrô Ana Rosa, 800 metros do metrô Vila Mariana, fácil acesso, travessinha da Vergueiro. Né, visitem o nosso site, que eu acho que é um conhecimento interessante, filtrem, né, e nós estamos abertos a isso. Então, como não tem muito tempo, eu gostaria de agradecer Paulo, Graça também pela oportunidade. E é isso daí. Estamos abertos às visitas.
Maravilha, Leandro. Nós que agradecemos aí por você ter participado do programa, contribuiu imensamente com o desenvolvimento do tema, porque se fosse só eu e a Graça, a gente não conseguiria Hoje, falar disso. não, é verdade. Então por isso que nós chamamos aqui o Leandro, que é um especialista nessa área. Eu me despeço de todos vocês, vou passar a bola para a Graça também se despedir. Obrigado por terem participado do programa e principalmente do chat. Graça? Boa noite, internautas, boa noite, Fábio, boa noite, Wilson, boa noite, Bruno, boa noite, Solange, boa noite a todos vocês que continuaram aqui até o final, participando e acrescentando cada vez mais ao nosso programa perguntas ao chat. Obrigada a todos e até segunda-feira que vem. Tchau. Thank you.